bem, pessoal? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. A importância de nós levarmos as ações, as ideias e transformá-las em projetos, em soluções concretas, em empreendimentos e, acima de tudo, na resolução de problemas. Então, esse programa visa inspirar cada um de vocês, você aluno da rede municipal, você professor da rede municipal estadual, você aluno do curso superior, você micro e pequeno empresário, você também profissional, né, da área da contabilidade, né, das micro e pequenas empresas, das médias empresas, você do governo, para que você, com as entrevistas que estamos fazendo nesse programa, se inspire para ser um autoempreendedor dentro do seu empreendimento, dentro do seu negócio e, acima de tudo, que você resolva problemas, tenha essa satisfação pessoal e seja feliz. Esse é o principal. As pessoas que estão vindo aqui no programa, várias delas são empreendedores de sucesso, são mentes brilhantes, são experts dos seus assuntos e hoje não é diferente. Hoje nós temos aí a grata satisfação, né, de falar com o Vladimir Carvalho. Vladimir Carvalho, que participou do Empretec. Ele vai contar essa história. Eu também, Vladimir, participei do Empretec um tempo atrás, foi muito legal. Vou deixar para você contar essa história. O Vladimir é formado em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial, MBA em Gestão de TI, fundador e presidente da Alterdata Software, uma empresa fantástica, fundada em 89. Já vou falar um pouquinho depois, Vladimir, sobre essa data, esse ano de 89, tem uma coincidência. Atualmente com cerca de 2.000 colaboradores e mais de 60 mil clientes ativos. É um palestrante nacional e internacional e já falou para mais de 200 mil pessoas. Em 2023, foi top 10 do iBest na categoria Influenciador de Inovação e Tecnologia. Tive a grata satisfação de conhecer você, Vladimir, lá na minha cidade natal, em Pato Branco, quando eu estava como secretário de Inovação. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Quebrando a Lâmpada. E com certeza você vai inspirar muita gente, né, com a sua jornada vitoriosa, com as atitudes e comportamentos empreendedores que você foi desenvolvendo ao longo da tua jornada, com os erros e com os acertos também. Obrigado e seja bem-vindo, Vladimir. Muito obrigado pelo convite. Eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Você está de parabéns aí pela organização, porque os empresários brasileiros, eles precisam muito de referências. E a minha carreira toda foi muito pautada em referências, pessoas que eram melhores do que eu em determinados momentos, que eu podia criar padrões de aceleração. Então, eu acho que esse tipo de bate-papo aqui pode ajudar a acender um farol aí na frente das pessoas para que tenham sucesso mais rapidamente. Sem dúvida. E pegando essa fala tua do farol, eu acredito que realmente a inovação, as soluções tecnológicas, os comportamentos empreendedores, Vladimir, são faróis, né? São faróis para o desenvolvimento social e econômico, são faróis para esse atingimento, né, da qualidade de vida das pessoas. Não tem outra forma que não arregaçar a manga, né, trabalhar desde cedo, gerar produtos, gerar negócios, empreender, empregar, né, pessoas com trabalho e renda de alto valor agregado, que é o caminho, né, para a gente realmente trazer a satisfação pessoal. Eu tenho certeza que você é uma pessoa, eu lembro da tua apresentação, tem muita satisfação pessoal, porque você gera oportunidade para muita gente. Então, assim, Vladimir, fala um pouquinho, quem é o Vladimir, né? Quer dizer, fala da tua jornada, aonde que deu o kick-off, né? O pontapé inicial para você gerar o teu empreendimento. Fala um pouquinho da tua jornada até chegar hoje nessa potência da empresa que é a Alterdata, por favor. Vamos tentar aqui fazer um resumo rápido aqui, porque nesse momento eu tenho 61 anos, eu estou desenvolvendo software desde os meus 19. Aos 19 anos eu comecei a entrar na carreira de tecnologia, e naquela época não tinha faculdade de informática, não tinha curso de programação, eu tive que aprender tudo sozinho, estudando nas madrugadas com literaturas em inglês, porque não tinha nem livros em português, não tinha naquela época. E dos 19 até os 25, eu fui um programador freelancer, aquele que era contratado por indústrias, comércio, uma série de empresas, e eu desenvolvi os softwares que eles precisavam. Aos 25 anos, eu e meu sócio fundamos a Alterdata. Ali nós já tínhamos um objetivo de ter uma empresa focada em produto.
e não em desenvolvimento de projetos. A companhia começou a nascer naquela época assim, com um pouco de dificuldade, porque eu venho de uma família de classe média baixa, meu sócio também, então a gente não tinha condições de papai e mamãe botar dinheiro para ajudar a gente, nós tínhamos que fazer as coisas acontecerem com muito suor. Então, os primeiros anos foram bem difíceis, até que algumas coisas começaram a acontecer que a escala aconteceu. Eu acho que alguns elementos que a gente desenvolveu aqui, o racional, são quais competências são necessárias para a aceleração de uma organização. Porque dos 19 até os 25 anos, enquanto eu ainda era um freelancer, eu usei esse período para observar excessivamente quem eram melhores do que eu em vários aspectos. Então, eu observava o cliente que era bom comunicador e via como ele fazia. Observava um cliente que era muito bom em RH, por que as pessoas gostavam tanto dele? O outro era muito bom em vendas, o que ele lia, que congresso ele ia. Começava a observar os planejadores, e isso foi me dando uma bagagem para compreender que o meu conhecimento técnico ele era, no máximo, 30% do que eu precisava ser. Eu acredito nisso até hoje. Muitas palestras que eu ministro no Brasil atualmente, eu falo muito essa expressão que, independente do que você faça, o conhecimento técnico não passa de 30%. Então, eu comecei, desde novinho, a me gerar em mim mesmo uma série de habilidades que não eram só programar. Então, se eu sou um programador, eu sei fazer algo técnico, se eu sou um fisioterapeuta, eu sou um técnico, um médico é um técnico, um advogado é um técnico, um engenheiro é um técnico, e por isso nós temos que adquirir outras habilidades, habilidades genéricas, vendas, liderança, empatia, relacionamento, planejamento, uma série de outras habilidades vão fazendo a magia. Então, em 89, fundada em 93, eu estava expandindo a empresa para o Brasil inteiro. Hoje, a Alterdata tem cerca de 2.000 colaboradores. Nós somos a quinta maior de software entre as brasileiras e tem 60.000 clientes ativos, cerca de 130 unidades de negócio distribuídas pelo país. É uma operação complexa, uma operação robusta, mas ela veio acontecendo através de uma contínua melhoria, através de uma contínua aquisição de conhecimento, um processo que não termina nunca, né? E eu acho que ter a oportunidade de passar um pouco dessas visões é muito semelhante a quando eu escrevi um livro que tinha intenção de ajudar as pessoas a realmente acender um farol, iluminar, para que as pessoas consigam acertar menos, acertar mais e errar menos, né? E com isso acelerar o crescimento das companhias. Fantástico, Vladimir, fantástico. Você foi falando ali, eu fui viajando na minha jornada também, sabe? Eu fiz um mestrado, doutorado dentro da engenharia da produção, fiquei muito tempo na indústria, cuidando das pessoas, porque quando a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam do trabalho, né? Eu gosto muito dessa frase, que eu inclusive eu coloquei, né, na minha tese de doutorado, e tenho certeza que você, Vladimir, tem esse cuidado com as pessoas, que consequentemente elas vão cuidar, né, desse trabalho, né, e vão fazer o trabalho com paixão, com amor, certamente a qualidade vai ser muito alta também. Você falou de observação, né? E nessa minha jornada aí muito passa pela observação. Eu observava postos de trabalho. Então, a lição aprendida para você, aluno, microempresário, você professor, você colaborador, né, e servidor público, né, que atua no governo, né, olha que importante isso. Observe, entenda e encaminhe, né, de uma forma técnica essa outra mensagem que o Vladimir traz, porque a técnica bem feita, depois todas as outras questões, né, fora da técnica, política e tal, elas serão, obviamente, né, reconhecidas, mas a técnica é a base. E nessa técnica, Vladimir, já falando, fazendo um meio de campo entre comportamentos empreendedores importantes que você considera e que foram essenciais, né, para você sublinhar eles, tu comentou alguns, nessa tua jornada, quer dizer, o que é importante efetivamente para esse que está nos assistindo aqui no programa Quebrando a Lâmpada, na Rede Central TV, no YouTube, nos diversos streamings, quer dizer, quais são os comportamentos, no seu ponto de vista, chaves para que as pessoas comecem o empreendimento, tenham sucesso e sejam felizes? Muito bacana, porque quando a gente fala de observação, as pessoas podem não entender exatamente o que é isso na prática, né?
Mas observação é o seguinte, para que todo mundo entenda, é você ter a consciência, a humildade de que você está num processo de melhoria contínua. Eu vou demorar tanto tempo para melhorar, subir minha carreira. A carreira de todos nós, ela não vai crescer linear como se fosse um gráfico, subindo. A carreira nossa não é assim, nem a nossa pessoal, nem da nossa empresa. A carreira se parece muito mais com uma escada. Cada degrau dessa escada é uma competência que você adquiriu ou um problema que você resolveu. E aí você sobe e chega na parte plana da escada. Essa parte plana, existem pessoas que ficam 15, 20 anos na parte plana, porque está na zona de conforto. Existem outras pessoas que ficam 4, 5 meses. Porque quando alguém subiu e chegou na plana, existem alguns que já estão pensando imediatamente qual é o próximo degrau, que competência ele tem que ter para estar no próximo nível. E na sociedade que nós vivemos hoje, nós estamos tão acelerados que a gente tem que entender que você ficar parado é a mesma coisa que você pedir para morrer e ficar ultrapassado. Nós temos que estar num processo de evolução. Então, a parte plana da escada, que é a zona de conforto, que você está bem, todo mundo te reconhece, ela não é suficiente para te levar para o futuro. Nós precisamos adquirir competência. E para adquirir competência, nós temos que observar. Observar significa observar nós mesmos, no primeiro momento. Eu preciso saber quem eu sou, quais competências que eu tenho, o que eu sou bom, o que eu sou ruim. Eu chegar aqui agora e falar tudo que eu sou fraco, talvez seja meio constrangedor. Mas eu tenho que ter a capacidade de chegar à noite no espelho, trancado no banheiro, olhar para mim no espelho e falar: você é péssimo nisso, nisso, nisso. Eu te dou 2 meses para resolver isso, 4 meses para resolver aquilo, 6 meses para resolver aquilo. Você tem que ter anotado todos os pontos fracos que você tem, porque a gente só melhora aquilo que a gente tem consciência que a gente é fraco. Segunda observação é observar os outros. O mundo ideal é nós termos pessoas andando conosco que sejam melhores do que a gente, sejam mais inteligentes que a gente, leiam mais livros que a gente, falem mais idiomas que a gente, conhecem mais do negócio que a gente. Fantástico. E isso não é muito normal nas pessoas. O ser humano, em geral, gosta e se sente mais confortável e está num ambiente que ele é o melhor. Se ele é o melhor e todos que estão junto com ele são piores, ele não tem motivação para melhorar mais ainda. Então, o que eu faço na minha vida pessoal, eu procurar estar sempre envolvido com pessoas que são mais competentes do que eu. Eu tenho que estar numa zona de desconforto contínuo para olhar e falar: como é que esse cara consegue fazer isso e eu não consigo? Como é que ele estuda dessa forma e eu não consigo? Então, estar observando os outros, inserido em ambientes que as pessoas são melhores, isso faz uma diferença absurda. Uma das competências que eu acho fundamentais que tem a ver com isso é comunicação. Você ser um gênio em alguma coisa e não conseguir transmitir essa genialidade, ninguém acreditar em você, não adianta nada. Então você tem que ter 30% dessa base técnica que te coloca na profissão e você agora tem algumas coisas a mais. Uma delas, você tem que conseguir transmitir o que você acredita para o outro. Esse outro pode ser o cliente, pode ser o fornecedor, pode ser um colaborador. Quando você não é hábil em comunicação, ninguém acredita em você, sua genialidade não resolve nada. Então, um elemento importante, comunicação. Segunda competência importante é lidar com pessoas. Muito raramente na sociedade que nós vivemos, nós vamos ter um negócio que não vai depender de gente. Muito raro. Ah, eu sou um cientista que trabalho eu, microscópio e a bactéria. Mas isso não é normal. O normal é nós estarmos dentro de ambientes que tem pessoas à nossa volta. Então nós temos que ler mais de programação neurolinguística, entender um pouco mais de perfis comportamentais, problemas psicológicos e emocionais que causam os colaboradores terem mais coragem, autoconfiança, menos autoconfiança. Então, você entender de pessoas é um elemento extremamente importante. Fantástico. Outra competência que eu julgo importante é dados, análise de dados. Você tem que ser analítico. Aquelas pessoas que são muito administram por sensibilidade, a margem de erro aumenta muito. Então, quando você ganha uma competência de olhar números com eficiência, a assertividade aumenta. Parece, o mercado fica olhando assim,
parece que esse cara prevê o futuro. Mas não é nada disso. Simplesmente ele tem mais informações sobre o que ele faz, em detalhes, e isso faz com que ele tenha ações mais corretas. Não falo que nem sempre totalmente corretas. Ele tem que acertar mais que errar. E os números vão ajudar a calibrar as decisões. Ei, E Vladimir, aí a coisa começa a se me acontecer. permite, até para a gente daí finalizar esse primeiro bloco, mas você fala de comunicação, melhor comunicar, fantástico. E sobre esse último ponto que você trouxe, né? Deixar os números, os fatos e os dados mostrarem o caminho, né? Então, se a gente puder, a gente finaliza o primeiro bloco agora, Vladimir, já iniciamos em seguida no retorno, para a gente continuar com essas informações super relevantes que tu está nos trazendo. E de novo te agradeço. Então, logo, logo a gente retorna para o segundo bloco. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS Cam, nós seguimos revolucionando este mercado. E não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo o futuro com um trânsito mais inteligente. A Highmix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Highmix One Stop. All Solutions. Retornando aqui então para o programa Quebrando a Lâmpada e de novo agradecendo o Mente Brilhante, esse empreendedor de sucesso que tem uma empresa fantástica onde ele inspira os seus colaboradores, mas está hoje aqui no programa inspirando você que está nos assistindo. O Vladimir, né, o empreendedor, o founder, né, o fundador da Alterdata. E ele dizia no final do primeiro bloco da importância da comunicação, ele falava da importância, né, da base técnica, ele falava da importância da observação, enfim, ele trouxe alguns elementos muito, muito importantes e finalizou dizendo o seguinte, a importância da análise de dados, né? Então eu retomo a fala para ti, Vladimir, dessas excelentes lições, certamente lições aprendidas que tu teve na tua jornada, para quem que está assistindo ali, que para dar um encaminhamento até da sua carreira profissional, olhar os dados, olhar, né, as prospecções, e mais um elemento que eu já coloco para essa tua fala inicial do segundo bloco, a questão até, né, da técnica, né, das skills técnicas. Hoje, por exemplo, a falta de programadores, que segundo, né, a Brascom aí, e outras instituições, faltam hoje, ou seja, tem hoje 800 mil postos de trabalho na área de TI aberto no Brasil e não encontra gente. Por favor. Sem dúvida, essa falta de pessoas da área técnica compromete algumas coisas, né? Porque isso dificulta uma série de desenvolvimento, pode tornar o nosso país mais lento em relação a outros países, isso perde-se uma série de oportunidades, né? Agora, um elemento que eu acho importante nesse contexto, entre a técnica e as outras competências, é deixar claro para todo mundo que sempre quando se monta um negócio, você tem conhecimento técnico de alguma coisa. Ah, sei lá, eu sei fazer pastel, montei uma pastelaria. Eu tenho conhecimento técnico para fazer o pastel. Sim. Isso é completamente diferente de você ser dono de uma rede de 200 pastelarias, em que você vai ser um executivo do pastel. Então, se eu sou programador, é a mesma coisa, sou médico, engenheiro, tudo é a mesma coisa. Você administrar um processo maior é diferente de você ter aquele conhecimento técnico que é a base.
Então, eu costumo, no livro que eu escrevi uns anos atrás, eu escrevi que a importância de acontecer um evento que eu chamo de a passagem. A passagem é enquanto você é técnico, sou engenheiro, montei uma empresa de engenharia, estou começando a operar, a empresa está ficando maior. Agora eu tenho que passar para o outro aquilo que eu sei fazer. Isso aconteceu comigo. Eu era um programador, enaltecido, elogiado pra caramba pelas pessoas. Aquilo era eu. Meu nome não era Ladimir Carvalho, era Ladimir Programador. Em algum momento, eu tenho que passar essa função para outro, para eu fazer outras coisas para a empresa continuar crescendo. Como é que eu delego para o outro uma coisa que sou eu? Isso é um processo emocional e psicológico seríssimo, mas tem que ser feito. Então, por isso que é tão importante entender esses soft skills que são necessários para fazer a coisa acontecer de fato. Então, essas habilidades é que vão fazer a coisa acontecer, ao meu ver, né? Eu acho que a minha percepção é que isso faz uma diferença enorme no sucesso das empresas e dos profissionais. Fantástico. Você falou de várias, de uma certa forma, tu foi falando da tua jornada. Tenho certeza que 6 da manhã tu já está tomando teu café, se não tiver na empresa, mas tu me fala um pouquinho dessa tua jornada física do dia a dia e a importância sua enquanto empreendedor, que tem uma responsabilidade super importante também em face aos seus clientes, aos seus colaboradores, obviamente à sua família, em relação à saúde mental, essa questão do trabalho, da entrega, do empreendedorismo e a saúde mental, Vladimir. Fala um pouquinho sobre isso, como que tu trata isso, como que tu lida com isso? Você tocou um ponto aí extremamente importante mesmo, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, um executivo de uma empresa grande assim, trabalha demais, se cansa muito, maltrata a família, não dá atenção às pessoas que ama. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque a pessoa que está num cargo alto, normalmente ele está num cargo desse tipo porque ele é um bom administrador do tempo. Ele sabe lidar com o tempo de uma forma muito eficaz. Eu tenho mais de 300 vídeos nas redes sociais. Um dos vídeos que mais dá sucesso sou eu falando 40 minutos sobre gestão do tempo. Como que essas coisas acontecem? Então, realmente, não acordo 6, eu acordo às 7. Às 8 horas eu já estou dentro da empresa trabalhando. Às 6 horas da tarde eu já estou com atividades do meu pessoal. Eu não fico trabalhando, nunca. Ótimo. Agora, se eu precisar virar à noite, eu viro. Se eu precisar trabalhar sábado, eu trabalho. Isso é uma exceção. Não posso colocar isso no meu dia a dia, porque isso vai afetar o meu racional, vai cair minha capacidade de tomada de decisões, vai cair minha capacidade de ser criativo. Verdade. Então, não pode. Eu tenho que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Se eu precisei ficar na empresa ontem até 10 da noite, por exemplo, isso tem que ser uma emergência, uma situação qualquer que um bom profissional se dedique para resolver. Mas eu não posso colocar no meu modus operandi esse tipo de situação, porque isso vai me prejudicar no longo prazo. Eu estou jogando um jogo infinito. Eu estou jogando um jogo que eu tenho que pensar continuamente que eu tenho que ser criativo daqui a 10 anos, 20 anos. A empresa tem que estar viva e muito mais poderosa lá na frente. Se eu desgasto a minha máquina pessoal muito, com desequilíbrios mentais, psicológicos, eu não vou conseguir manter essa curva de produtividade no longo prazo. Então, não. Eu procuro ter um equilíbrio entre esses dois mundos que eu acredito que funcione melhor. Fantástico, fantástico, fantástico e parabéns, né? Claro que é complexo, esse mundo VUCA, né, Vladimir? Esse mundo vulnerável, né, incerto, ambíguo, enfim, conseguir administrar isso tem a sua complexidade, mas que bacana aí a tua fala nesse sentido. Antes que a gente daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o final, o programa ele é bem objetivo, eu queria agora trazer 2 pontos, né, para ouvir de você. O primeiro, quais são as aspas do Vladimir? As aspas sobre o empreendedorismo na área tecnológica, o empreendedorismo aí no software, na área do software 4.0, enfim, quais são as aspas como lição aprendida e como inspiração para as pessoas do Vladimir? Olha, às vezes as pessoas acham que a Alterdata, por ter o tamanho que tem, com essas 2.000 pessoas, o sucesso da companhia está muito ligado ao produto que ela faz.
E o produto, ao meu ver, ele é uma parte do sucesso. A eficácia dos produtos é um pedaço. A grande maioria do sucesso está ligada nas pessoas que estão dentro da companhia. Nós não chamamos aqui de funcionários, nem colaboradores, quem está dentro da empresa. Nós chamamos de alterdatanos. Lidar com esses alterdatanos com motivação, eficiência, animando essas pessoas, dando visões para essas pessoas, isso é fundamental. Eu sou movido por acreditar que estou contribuindo com a sociedade, movendo a vida das pessoas. Então, por exemplo, quando eu escuto de um colaborador que eu comprei uma casa, um apartamento próprio, olha, levei os filhos para a Disney, olha, eu fiz uma coisa bacana, esses eventos me emocionam muito, porque ele é parte do propósito da companhia. O propósito nosso não é fazer software, o propósito é melhorar o país através do software que nós fazemos. O propósito é fazer o cliente ter mais lucro, resultados, através dos sistemas que nós fazemos. Então, quando você coloca, na minha forma de pensar, a energia completa em cima das pessoas, tudo fica mais fácil. Então, e isso não é muito comum. As pessoas colocam muita atenção na parte técnica e acham que o resto acontece por magia. E não é assim que acontece. Eu acho que nós precisamos, dentro das empresas, exércitos alinhados. Isso sim faz a coisa acontecer de fato. Fantástico, fantástico. Estou conversando com o Vladimir Carvalho, um empreendedor mente brilhante, que está inspirando cada um de nós hoje aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Já nos encaminhamos para o final, Vladimir, que pena, já está convidado para o próximo programa presencial aqui nos estúdios da Rede Central TV em Curitiba, que sai no início do ano que vem, já te convido. Fala agora um pouquinho, né, nós temos mais um minuto e pouco, fala qual é o teu livro, né, quais são os seus contatos para as pessoas acompanharem a tua jornada, né, no Insta, no YouTube, enfim, no LinkedIn. E em seguida, deixa uma dica para esse jovem, para esse 50 a mais, para esse adolescente que está nos ouvindo hoje aqui. Há uns anos atrás, eu escrevi esse livro aqui, Dicas de Gestão e Carreira de um Empreendedor. Esse livro é muito legal porque ele tem artigos que foram escritos em revistas que eu escrevi para muitas revistas. Chegou um tempo que coloquei todos numa obra única, que é a intenção que pode ser lido fora de ordem. Muitos clientes fazem estudos internos assim, ó. Abre assim, abriu. E aqui lê com o time determinados artigos e debate sobre esse assunto. Eu acho que isso é muito bacana. Eu tenho mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, Instagram e LinkedIn principalmente. Escrevo conteúdos quase todos os dias, com bastante regularidade, para provocar reflexões. Faço cerca de 2 palestras por semana no Brasil inteiro, ainda arrumo tempo para isso, porque isso é importante no meu propósito de tentar ajudar a sociedade. Então, o LinkedIn e o Instagram, meu nome é bem simples, Vladimir com D mudo, não é Vla, é Lá, L-A-D, Vladimir Carvalho. Nos 2 ambientes, vocês vão ter acesso a um conteúdo significativo. No Instagram, eu coloco, às vezes, algumas coisinhas pessoais, mas no LinkedIn, só o conteúdo profissional mesmo. Então, eu conto com o apoio de todos aí para estarmos trocando ideias, porque essas trocas, todo mundo aprende, um sempre aprende com o outro, clientes aprendem uns com os outros nesses ambientes. Vladimir Carvalho, muito obrigado. Se você estivesse aqui, eu ia te cumprimentar aqui agora, então estou batendo a mão aqui contigo e já deixar o convite para a próxima entrevista contigo. Obrigado pela tua inspiração, obrigado pelo brilho dos teus olhos na hora que você fala dessa jornada, né, na Alterdata, as várias lições aprendidas que você compartilhou com quem está nos assistindo aqui na Rede Central TV, na Sky, nas diversos canais de streaming, no YouTube. Então, muito, muito obrigado e está convidado realmente para o próximo programa. A sua fala final e a gente vai finalizando o nosso programa. Muito obrigado pelo convite, parabéns, porque eu acho que esse tipo de trabalho você está ajudando o nosso país. Certamente você vai fazer mais empresas terem mais sucesso, conta sempre comigo. Se nós quisermos fazer outros programas com temas específicos, eu tenho um volume de conteúdo bem expressivo que eu posso ajudar muito a inspirar mais pessoas. Bom sucesso para todos os nossos ouvintes. Um grande abraço. Grande abraço, obrigado novamente. E a gente encerra aqui mais um programa Quebrando a Lâmpada.
para ir além das ideias, inovar, resolver problemas e ser feliz. Esse é o principal. Então, muito obrigado e até o próximo programa.